Olá, sejam bem-vindos à live do canal Leitura e Meditação. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Poder do Agora. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou a Paula Pilastre. Estou aguardando aqui a Priscila entrar. Só um minutinho. Priscila está entrando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E agora, melhorou? Continua igual. O Aurélio está dando a sugestão para baixar o volume. Vou fazer isso aqui. Melhorou? Vamos ver se fica melhor, né? Acho que tá com eco ainda, mas vamos seguir assim. Quer seguir assim? Você não tem fone de ouvido aí não, né? Deixa eu ver. Tem. Eu Um acho que eu vou minutinho. ter Só que que eu pegar preciso também. sair Desculpa, viu, gente? As coisas ao vivo acontecem essas situações. Só um minutinho. E a gente se testa antes. Pois é. O Aurélio está aqui, Aurélio. Boa tarde, bem-vindo. Para você tá saindo eco também, Aurélio? Vê se melhora. Oi. Melhorou? Oi. Parece que sumiu o eco. Que eu estava ouvindo em dois Melhorou? lugares. Melhorou. Então vamos tentar fazer assim. Para você tá bom? Para mim tá bom. Agora A minha sumiu. Agora sumiu o Então eco. pode ser. A minha Que eu estava imagem para ouvindo. você tá boa? Tá tudo bem. Tá. Então vamos lá. Começar o nosso encontro. Agora sim. Obrigada aí, Perfeito. gente. Esse é um dos pontos, né, Paula, de lidar com o agora, né? O que a situação está nos apresentando. Obrigada aí Pois por ter é, resolvido. Boa pois tarde. é. Eu acho que a gente precisa aprender, na verdade, algumas situações. E aí essas situações trazem isso de aprendizado para a gente, né? Eu vou falar uma coisa que estava totalmente fora do script, né? Mas hoje a mídia social, as redes sociais, a gente que está aqui no Instagram, vê tanta gente falando, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. Mas não tem como, né? A gente lida com o imponderável, né? A gente lida com algumas coisas que estão fora do nosso controle. E aí, tá aí a meditação para trazer uma luz, na verdade, em cima dessas situações, né? A gente se manter no controle até em situações que estão fora do nosso controle. Porque a gente está aqui se propondo a entregar um conteúdo para as pessoas, né, levar algumas informações de autoconhecimento, e aí algumas coisas saem do controle e a gente pode perder totalmente o rumo da história, né? Mas é isso, a gente precisa aprender a lidar com essas situações que acontecem adversas e que vão continuar acontecendo, né, Pri? É verdade. Ei, Paula, isso mesmo. Tá cortando um pouquinho a parte de baixo dessa. Se puder inclinar um Eu pouquinho. percebi também, é que eu coloquei um Aí, outro suporte, mas eu acho que eu vou ter que manter o suporte anterior. Então a gente vai conversando, enquanto isso eu vou ajustando aqui, tá bom? ficou ótimo agora. Você Gente, quer ir falando aqui enquanto eu ajusto? sim, quero dar muito boas-vindas a todo mundo. A live de hoje do projeto Leitura e Meditação. Oi, Juliana, Aurélio, bem-vindos. O livro de hoje, olha, O Poder do Agora, né? Esse livro super famoso, um livro assim que trata desse tema da meditação, da consciência de uma forma bem profunda. Tanto que eu estava conversando com a Paula que nosso objetivo aqui no encontro, assim como nos outros também, quem participou dos últimos, é despertar em vocês a vontade de ler o livro, né? A vontade de entrar em contato com essa leitura, porque aqui o tempo que a gente tem,
acaba sendo bem curtinho, né, Paula, para ficar assim suficiente para expressar a profundidade do livro, dos temas. Então, o que que a gente faz? A gente selecionou algumas ideias que a gente acredita que sejam relevantes e possam agregar para vocês hoje nessa tarde, né? Mas fica aí o convite para vocês lerem o livro. A gente vai falar nesse caso, diferente dos livros que a gente trouxe nos últimos encontros, esse não é um livro muito simples, ele é bem profundo, ele trata de aspectos assim filosóficos da mente, fala de espiritualidade também. É uma leitura para você ir degustando, degustando sem pressa, aproveitando assim cada página, ver como essas palavras tocam você, né, Paula? Essa é a nossa experiência da leitura. E ele é bem complexo mesmo, mas a gente vai trazer aqui de uma forma que fique simples e gostosa de vocês acessarem esse conteúdo. É isso mesmo. E aí, na verdade, a ideia é trazer do livro alguns conceitos que a gente normalmente já fala nas nossas lives, nas nossas publicações, nos cursos que a gente promove. A gente tenta trazer a meditação como uma técnica que pode ser praticada por qualquer pessoa, independente de religião, independente da espiritualidade. A gente sabe que a meditação ela está ligada com a questão da espiritualidade e da questão da religiosidade, porque ela nasce nessa fonte, né? Mas, às vezes, até por conta disso, algumas pessoas se afastam da meditação. Então, a gente tenta trazer um pouco do que é a prática, sem tirar a questão da espiritualidade, mas trazer um pouco mais sobre a técnica e a prática no dia a dia. E aí, eu vou começar a falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente levantou nesse livro, que é tão rico, né? Ele fala sobre um guia de iluminação espiritual. E aí, ele começa falando que você não é a sua mente, né? E essa frase, você não é a sua mente, ela traz, ela gera às vezes muita dúvida, né, Pri? Porque a gente está habituado a saber que a gente é o que a gente pensa, né? Mas que conceito é esse de que você não é a sua mente? O que o Eckhart Tolle fala é que a gente precisa entender que a nossa mente, ela produz pensamentos aleatórios, ela tem uma função de pensar, mas que além desse pensador que pensa esses pensamentos, existe um ser por trás disso. Existe alguém além desses pensamentos. E esse ser além desses pensamentos sou eu de fato. Sou eu na minha essência. Então, ele faz um trabalho de a gente olhar para esses pensamentos de uma forma mais distante, de uma forma um pouco mais desidentificada desses pensamentos. E como é que ele trata, ele fala como é que a gente trata isso? Com a meditação, né? Com o poder de observar os nossos pensamentos, tendo uma relação de observador da nossa mente. Da gente não ser escravo do que a gente pensa, né? Porque hoje a gente tem a razão muito conceituada, né? Tudo precisa ser através da razão. E a gente perdeu um pouco o sentido do sentir, né? E aí eu vou trazer aqui uma citação que ele fala. Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou como diálogos contínuos. E aí, é isso, né? A gente acha que o outro que fala sozinho é louco, mas a gente está o tempo todo falando sozinho também, falando aqui com os nossos pensamentos, né?
E como é que a gente para isso? Como é que a gente se desidentifica disso? Por um outro lado, ele também fala que nós precisamos da nossa mente, porque a nossa mente ela é uma ferramenta, né? Eu preciso da mente, ela não é a vilã, né? Então, a gente não está tratando a mente aqui como uma vilã, mas a gente precisa aprender a usar melhor essa mente, usar melhor essa ferramenta que a gente tem tão importante e tão fundamental para a nossa existência, né? Quer comentar, Pri? Isso mesmo, isso mesmo. Então, aí, só reforçando essa parte que a Paula falou, esse é um dos objetivos do nosso trabalho aqui do Leitura e Meditação e de forma geral, né, Paula, na nossa atuação como instrutoras, como coaches integrativas, a gente reforça muito esse aspecto da reconexão, corpo, mente, emoções, porque é quando a gente está integrado é que a gente consegue estar presente no agora, que é a proposta aqui do livro do Eckhart Tolle. Porque como que a gente verifica isso? Muitas vezes a gente está de corpo presente numa situação, mas a cabeça, os pensamentos nos levam para outro lugar, há uma desconexão, né? Outras vezes a gente está racionalizando um assunto, está debruçado sobre uma atividade racional, e estamos desconectados das nossas emoções naquele momento. Isso é natural, né? Isso é natural, a gente vai ativando conforme a necessidade, mas o grande pulo do gato na nossa evolução, a gente que busca autoconhecimento, você que está aqui hoje busca seu autoconhecimento, busca esse crescimento, né, interior, busca a autotransformação, é justamente buscar a integração. E aí, que é o nosso objetivo aqui, é propor práticas integrativas, entre as quais a meditação é uma delas, e com tradição milenar, como a Paula bem comentou aí, remonta, né, a tradições religiosas, mas que, no entanto, é uma prática que pode ser praticada por todo mundo, né? Então, é esse aspecto do livro que a gente vai comentar aqui hoje, e aí eu vou fazer um gancho com a sua fala, Paula, e eu vou comentar um trecho aqui que eu achei interessante, lembrando que a gente quer despertar em vocês a vontade de ler o livro também, porque vale a pena, né? E a gente vai passar aqui por aspectos que chamaram nossa atenção. Olha só, ele fala muito ao longo do livro sobre esse ponto da nossa mente ficar divagando entre o passado e o futuro, né? E isso faz o quê? Quando a gente engaja nesses pensamentos a ponto de não conseguir, como a Paula falou, nos soltar deles, nos desidentificar e olhar de fora, né? Olhar para nossa mente, para todos os pensamentos que ela cria incessantemente, como um observador. A meditação nos proporciona isso. A gente conseguir olhar os nossos pensamentos, nossos julgamentos de um lugar de fora, né? É um treino, é uma habilidade. Todas as práticas que vocês forem fazer, vocês vão encontrar esse princípio, porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer não ser governado pela nossa mente. A gente quer desenvolver intimidade com ela, saber como ela funciona e aí poder trabalhar junto com ela para trilhar a nossa vida, né? Então, um dos pontos que ele fala aqui, eu vou comentar com vocês, ó, é que uma das grandes fontes de sofrimento emocional, sofrimento em todos os sentidos, né, é o acúmulo de tempo. Ué, como é que é isso? O acúmulo de tempo na mente, quer dizer, essa mente que está o tempo inteiro gerando pensamentos do passado ou do futuro e armazenando aquilo de forma incessante, de tão incessante, a mente fica tão cheia e povoada por essas projeções do futuro ou lembranças do passado, que não sobra tempo ou espaço para observar e viver o que está acontecendo agora, né, Paula? Então ele fala isso de que é um acúmulo de tempo e isso gera muito sofrimento, porque gera a nossa fragmentação. A gente não está nem aqui, nem ali, e isso com certeza leva a um estado de insatisfação. E identificado com os pensamentos, a gente perde a nossa identidade. A percepção de que somos, né, a percepção dessa existência
fantástica que, como seres humanos, temos, né, à nossa disposição. E é na integração que a gente começa a viver isso, né, integrando corpo, mente e emoções. E aí, para fechar esse trecho, olha que interessante ele fala aqui. Então, como é que eu faço? Ele fala, como é que eu faço isso de deixar de criar esse acúmulo de tempo, esse acúmulo de passado e futuro na nossa cabeça? Ele fala, tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro sempre que precisar, para assim lidar com os aspectos práticos da sua vida. Então ele fala que a gente visite o passado e visite o futuro sempre que a gente precisar, com uma intenção, né? Então essa é uma forma o quê? Da gente se reapropriar desse funcionamento da nossa mente tão incrível, tão maravilhosa, e usá-la ao nosso favor. Então, acessar o passado e acessar a imaginação do futuro, pensando como isso pode me ajudar a lidar com aspectos práticos da minha vida agora, né, Paula? No hoje. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Se a gente parar para pensar, né, esse fio do tempo, passado, presente e futuro, é assim uma coisa incrível da gente poder se manejar nisso para construir a nossa vida, né? E o momento presente tem disso, essa impermanência, né? O que aconteceu hoje de manhã já foi. Agora eu estou aqui presente para o que está acontecendo agora. E ele fala que a resistência ao momento presente, por si só também, amplia esse sofrimento. Então ele fala que isso é insensato, é o que a gente faz sempre, né? Quando a gente se engaja nos pensamentos, a gente está abandonando o momento presente, está resistindo à realidade como ela é. Se a gente cai na fantasia em relação ao futuro, ou cai em murmuração em relação ao passado, e cria esse ciclo, a gente está negando o presente. Negando o presente, a gente está negando a nossa vida. Então, parece um assunto leve, parece um assunto bacana, é bacana pensar nisso, mas é muito profundo. A gente, quando está falando sobre o agora, sobre estado de presença e consciência, a gente está falando sobre cuidar da nossa vida, sobre respeitar a nossa existência. Então, é um assunto muito importante, né? E isso ele fala, conclui aqui, ó. O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é sempre agora? E ele nos convida, então, o autor, a nos render ao que é, a entrega. Vamos nos render ao que é o agora. Diga sim para a vida e veja o que acontece. Veja que, de repente, a vida começa a trabalhar mais ao seu favor do que contra a você. Dizer sim para a vida estando presente no agora, né? Quando eu nego o presente e me desloco com frequência para o passado e para o futuro, onde é que eu estou? Pois é. Nós estamos identificados com a mente, né? Sim. E aí eu trago um outro trecho aqui dele, ó. Identificar-se com a mente, identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso, e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior que é inseparável do ser. Então, a gente tem uma tendência natural de buscar o tempo todo pensar, fazer, porque a gente vive numa sociedade que pede isso. E como é que a gente transita nisso? Não é que a gente vai parar de pensar e vai parar de fazer. O ideal é a gente encontrar um equilíbrio entre a pausa e a ação, o pensar e o estar em silêncio, e identificar e perceber quem é esse ser
que pensa, né? Quem é esse ser por trás dessa mente pensante? Porque por trás dessa mente que pensa, que produz pensamentos aleatórios, existe um ser, uma essência. E aí ele traz isso para a gente pensar de maneira a desassociar-nos desse pensamento compulsivo. Porque ele fala de novo, olha, o pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas vivem em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Então, se eu estou em constante pensar, eu posso estar criando pensamentos que me aprisionam. E aí encontrar esse estado de observar o que acontece na minha mente, sem ir para o passado, sem ir para o futuro, e estar só agora, no presente, é que vai me trazer essa liberdade, é que vai me trazer essa libertação, que é o que ele chama da iluminação, da libertação espiritual. Que às vezes as pessoas, a gente estava até conversando, né, Pri? A questão da iluminação no Ocidente é vista como uma coisa muito fora da nossa realidade, né? E aí a meditação é vista como uma coisa que não é acessível a todos, porque só um monge, só um Buda se ilumina. Mas ele traz isso mais próximo da gente quando ele diz que recuperar consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que ele chama de iluminação. Então, quando a gente se conecta com esse pensar e com esse sentir que nós temos, e a gente não julga, a gente sente, a gente se conecta, a gente integra, a gente atinge essa iluminação, que não é uma iluminação intangível, e que também a gente não vai ficar um ser iluminado o tempo todo, porque nós estamos numa sociedade que nos cobra. Então, é o dentro e o fora. É a gente perceber que quando nós estamos no nosso interior, a gente está bem, porque a gente sabe quais são os sentidos, os nossos pensamentos, e quando a gente vai para o mundo, a gente se entrega melhor para esse mundo, porque a gente se conhece, a gente sabe de que lugar que a gente está falando. É isso mesmo. Essa iluminação como o emergir da consciência, né? Eu creio que ele fala dessa Exatamente. consciência de que não estamos isolados, de que há uma interdependência entre todas as coisas, de que nós por si só somos seres integrados, né? Essa consciência em relação aos tempos, passado, presente e futuro. Eu creio que é muito bacana mesmo a forma que ele coloca, e acredito que é isso que levou esse livro também a ter tanto sucesso, né? Muita gente não leu o livro, mas com certeza já ouviu falar dele, né, Paula? É um livro que Sim, cativou muito, porque ele explica de uma forma, assim, bastante que a gente pode implementar no dia a dia, né? Uma das coisas que ele fala, por exemplo, e como é que eu faço para sair desse estado, dessa prisão que a Paula comentou, que é o oposto da ser livre, é estar presente, é estar consciente. E como é que eu faço para sair dessa prisão dos pensamentos, né? Para estar presente no agora, que parece tão palpável como a Paula falou. E aí o caminho é o que a gente vem desenvolvendo aqui. É com prática de meditação, de mindfulness, de presença. Não é só na hora que a gente senta para meditar, não é mesmo, Paulo? É desenvolver essa presença, atenção, para tudo que a gente for fazer. Então, agora a gente está aqui assistindo uma live, estar presentes para a troca, né? Estando uma coisa de cada vez, conversando aqui com a Paula, atenção do que a gente está fazendo. Quando a gente percebe isso, a ação por si só já tem o seu valor. A gente se desconecta da expectativa que é tão compulsiva também, não é, Paula, nos dias de hoje? A gente sim. está sempre criando expectativas para o futuro, né, na sociedade que a gente vive, e desperdiçamos, jogamos na lata do lixo o momento presente.
Então, é um grande desafio, porque a gente tem muitos estímulos competindo com a nossa atenção. Mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa, que cada vez que a gente desenvolve esse trabalho, Paulo e eu, e individualmente na minha vida, quando a gente se dispõe a prestar atenção, não é um ato assim cerimonial, somente de formal da meditação. É lavando a louça, é tomando banho, é dirigindo, é caminhando numa calçada, é sendo atendido por alguém num estabelecimento. Quando eu me torno presente para todos os momentos do dia a dia, a cada instante, eu estou presente para a minha vida. Eu estou presente para o conjunto complexo de sensações, emoções, pensamentos, interações. Vocês veem como é complexo cada interação que a gente tem. Cada interação, cada instante, tem muita coisa acontecendo dentro da gente e tem coisa acontecendo aqui no mundo concreto também. Então, quando a gente descobre que dá para treinar essa habilidade, dá para a gente aprender a estar presente para cada momento, seja ele preparar um prato, cozinhar, seja ele ter uma conversa, ouvindo verdadeiramente a outra pessoa, a nossa vida se torna mais profunda. Não importa as atividades, você vai alcançando mais profundidade da experiência da vida, né? Que esse livro ele traz esse aspecto que a gente acaba não entrando muito, da iluminação, que a Paula comentou, espiritual. Né? Então, essa dimensão espiritual que todos nós temos, né? Cada um vai interpretar e viver a sua maneira de acordo com as crenças, né? Mas quando a gente começa a perceber a vida à nossa volta dessa forma e nos dispor para a vida dessa forma, acontece esse movimento de verticalização. Eu acho que a gente alcança mais profundidade, a gente alcança mais conexão, a gente consegue conectar mais o pé no chão e a intuição a algo maior, superior, né? Eu acredito muito nisso. E esse livro ele fala um pouco sobre isso também. Mas é no dia a dia, é no banal, é nas pequenas ações a gente pode descobrir um mar de possibilidades, um mar de novidade naquilo que é mais comum, seja brincar com uma criança, né, ou com um pet, seja, como eu estava comentando, as tarefas domésticas. Gente, cada instante é rico de experiências. Eu acho que o poder do agora, Paula, é abrir a percepção para isso também. Né? O Sim, que que Pri, você acha? quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui e duas coisas me chamaram a atenção, que é a questão da integração e a questão da conexão. Então é assim, quando a gente se predispõe a estar com o outro ou estar numa atividade, precisa haver entrega e precisa haver conexão. Então, a gente começar a fazer as nossas atividades mais presente nos traz essa conexão mais forte, né? As relações melhoram, porque eu Sim. estou aqui dando importância para aquilo que está acontecendo. Então, a gente começa a valorizar mais as coisas na nossa vida. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, não porque eu queria estar em outro lugar. Então, a gente se ancora mais e se conecta mais. E aí se conecta com o que a gente sente e se conecta com o que a gente pensa. E aí é tudo integrado, né? Então, por isso que eu falei que me chama a atenção o que você falou, que a meditação nos traz isso, essa integração e essa conexão. Só que o que acontece hoje? A nossa sociedade é polarizada, né? A nossa sociedade por si é polarizada. E aí tem muito a questão de a gente precisa pensar. O mais importante para a gente hoje é pensar. Vamos pensar, vamos analisar, vamos criticar, vamos julgar. Tudo é muito no mental. E a gente se desconectou do nosso sentir, né? E aí, eu acho que trazer essa leitura me traz muito essa percepção também, de conexão com o nosso sentir, de conexão com o que acontece no meu corpo. E às vezes a gente não percebe o que acontece no nosso corpo.
às vezes a nossa mente pensa algumas coisas e não está conectada no nosso corpo. A gente não consegue perceber o que o nosso corpo está dizendo. E aí é onde a gente adoece, é onde a gente cria conflitos nas nossas relações. Então, começar a trazer esse espírito de presença, essa conexão com as atividades no dia a dia, vai transformar a nossa vida, vai transformar tudo ao nosso redor. E aí, dá para a gente fazer a meditação como, como uma prática formal, que é o que a gente vai propor aqui daqui a pouco, que é parar, fechar os olhos e se observar. Mas dá também para, como você disse, lavar a louça com presença, escovar os dentes com presença, tomar banho com presença, porque a gente vai descobrir nessas práticas, nessas atividades, muitas coisas, né? A gente vai perceber coisas que talvez a gente, que no dia a dia passam despercebidas, né? É isso mesmo. A atenção, ela tem esse poder de revelar, né? De revelar É, coisas que antes a gente não enxergava. E é importante lembrar, né? Agora você falou isso, me deu vontade de falar uma coisa que eu pensei aqui agora. Quando a gente, por isso que a gente está mais presente para a nossa vida, como a Paula falou, nas pequenas ações também agora, a gente percebe novas coisas, novos significados nas coisas mais simples, né? Então a gente fica atento a coisas novas, simbólicas também, que podem se revelar para nós, né? E isso contribui muito para o nosso autoconhecimento, que a gente estando presente para tudo que se refere às nossas ações no dia, à nossa vida, a gente começa a perceber e dar valor e ver que nada é tão aleatório, né? Eu tenho muito essa visão também de que a vida nos traz ensinamentos e aprendizados o tempo todo, né? Não é só da forma formal, sentando lá numa carteira de escola, num curso. Não, não. A vida ela nos ensina o tempo inteiro, nos pequenos atritos que a gente pode ter dentro de casa, com o familiar, né? Em pequenos gestos que a gente tem, reações. Quando a gente para para observar as nossas reações, a gente está aprendendo sobre nós, sobre quem somos e nossos desafios de crescimento. Então, estar presente é o maior presente que vocês podem se dar, pode ter certeza, né? Seja o crescimento que vocês estejam buscando, vocês estão aqui hoje. A vida ela caminha para a expansão, então eu sei que quem está aqui hoje busca expansão, busca crescimento, evolução, seja qual for o seu objetivo dentro desse grande leque da evolução humana, estar presente, eu tenho certeza que é o maior presente que você pode se dar para você mesmo. Então, continua aqui com a gente vai seguir para a prática, né, Paula? Pelo tempo, estava dando uma olhada, para a a gente gente tem que fazer, fazer a vamos nossa fazer a prática. prática. Eu queria só comentar, ler um trecho aqui que você falou e ele dá um gancho. Olha, o momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Então é isso, né? É perceber que eu sou alguém além da minha mente. Bem, isso é bem interessante. Parece simples, mas é pura filosofia da mente. Mas fiquem assim absorvendo, porque é uma ideia bastante profunda, né? Simplesmente despertar para o fato de que a gente não é a nossa mente. Isso que a Paula bateu a tecla aqui é bem bacana. Se a gente não concordar no primeiro momento, pelo menos abrir a possibilidade de pensar sobre isso. Com a mente mesmo, né, Paula? Abrir a nossa mente para os questionamentos. A meditação traz muito isso. Um convite para a gente rever paradigmas, rever as nossas crenças e rever, assim, as nossas limitações também. Né? Quantas Uhum. crenças que a gente tem que se formam como limitações para o nosso crescimento, para o conhecimento de nós mesmos, né?
Então, essa frase, vamos sair daqui hoje com essa frase na nossa cabeça, né? De que não somos a nossa mente. Se eu não sou a nossa mente, se não somos a nossa mente, o que mais nós somos? Então, fiquem investigando isso dentro de vocês, que vai valer a pena. Complementando isso que você disse, Pri, é assim, a gente vem aqui e fala algumas coisas, né? Muito do que a gente fala, a gente reflete alguns pensamentos dos livros que a gente traz, mas eu acho que é bem importante também a gente deixar claro que nós não somos as donas da verdade, né? A meditação traz isso também, para a gente Sim, enxergar as coisas com curiosidade também, né? E se exato. abrir para alguns conceitos, se abrir para algumas coisas e ir além daquilo que a gente ouve, né? Questionar também, né? Uhum. E eu acho que o mais importante, testar. Testa para ver como é que é, né? Quando a gente fala meditação traz benefícios, é porque a gente está testando ela todos os dias da nossa vida. E aí, quando a gente fala meditação traz isso ou traz aquilo, é bom para isso, é bom para aquilo, a gente precisa testar para ver se de fato é bom para tudo aquilo. E é uma coisa que não precisa ser 1 hora por dia. Se você começar a colocar isso 5 minutinhos no seu dia, você já vai perceber algumas mudanças. Você já Com certeza. consegue identificar a sua mente agindo de uma forma diferente, você percebendo as suas emoções de uma forma diferente. Então, é um processo, é um construir diário, né? Isso mesmo. Vamos para a prática? Vamos lá? O convite para a prática vem de uma citação aqui também, ó. Se você tem dificuldade de sentir as suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Deixe que a respiração conduza você para dentro do seu corpo. Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o seu corpo. Então, o convite que o autor faz para a gente é: eu não tenho tempo para meditar? Presta atenção na sua respiração. Faz 2 ou 3 respirações conscientes. O seu estado de presença muda, a sua emoção muda, as sensações no seu corpo mudam. Mas aqui hoje a gente vai propor uma prática um pouquinho mais longa do que só fazer as 3 respirações, né? Então eu vou pedir. Então a gente vai se sentar. Se você não está sentado, se for possível você se sentar com a coluna ereta, de uma forma confortável. Então eu vou pedir para que você perceba se você está confortável, movimenta um pouco o seu corpo, solta um pouco o ombro, sente o seu corpo aí sentado na cadeira, vai entrando em contato com o seu corpo, vai percebendo o seu corpo e vai lentamente fechando os seus olhos. Quando a gente se coloca de uma maneira confortável, é para que o corpo não seja motivo de distrações na nossa prática. E agora a gente vai então começar a entrar em contato com o nosso corpo e levar o foco para a sua respiração. Nós não vamos mudar, a gente só vai observar o ar entrando e saindo, percebendo como que esse ar entra e sai do seu corpo.
Quais são as sensações que essa respiração provoca no seu corpo, sem a intenção de mudar, apenas observar. Apenas sinta o ar entrando e saindo. Perceba como que o seu corpo interage com esse ar que entra e que sai. Quais são as sensações? Que emoções que emergem? Qual é o pensamento que surge? Apenas observe-os. Não mude, não analise, não julgue. Observe e sinta. Perceba o seu corpo. Em que partes do seu corpo você sente as mobilizações? Como que o seu corpo percebe as sensações? Permita-se sentir. Volte agora a sua atenção para a sua respiração, somente observando. Perceba novamente o ar entrando e saindo. Faça agora 3 respirações mais profundas.
Vai despertando o seu corpo, movendo as mãos e os pés lentamente e retomando o ambiente, abrindo os olhos lentamente. Tudo bem? Sim. Gratidão pela prática. Eu que agradeço por vocês meditarem comigo. Quer compartilhar um pouquinho, Pri, como é que foi essa experiência? A gente já está faltando 10 minutinhos para finalizar. Acho que a gente pode comentar mais um pouco sobre a prática, né? Certo. A gente está quase no finalzinho aqui, acabamos de fazer uma prática. Tô vendo que tem gente entrando agora. A gente vai deixar a live no feed, tá bom? Para vocês assistirem. E sobre a prática que a gente acabou de fazer, eu sempre acho muito interessante, e isso aconteceu agora, a percepção do tempo, né? A gente falou muito do tempo aqui hoje, passado, presente, futuro. E é muito legal perceber a percepção do tempo durante a prática. Esse estado que a gente entra de conexão e de autopercepção, como o tempo, às vezes surge uma sensação de que o tempo para, né? E é muito interessante, por exemplo, essa prática, eu senti a percepção do tempo durante a prática que foi muito rápida. E agora vendo, durou alguns minutos, não foi uma prática tão curta, né, Paula? Então é Uhum. muito interessante. A Juliana falando sensação de bem-estar. Eu também Sensação de senti, viu, bem-estar. Juliana? Senti hoje enorme bem-estar, essa reconexão. Foi muito bom. E é uma coisa que a gente sempre aproveita para comentar, é que a meditação ela traz isso, pode trazer, felizmente nós sentimos isso hoje, né, Juliana, aqui também eu, enorme bem-estar e relaxamento muitas vezes, né, mas que esse não é o objetivo, embora seja um resultado. A gente sempre comenta isso, né, Paula? Porque entra aqui no grupo, pode até ter tido alguém que vai fazer a prática depois e não experimente sensação de bem-estar ou de relaxamento. E tá tudo bem. Porque o Uhum. objetivo da prática em si não é esse, como eu comentei, embora o resultado muitas vezes seja esse, a gente é legal olhar para a meditação, como essa pausa consciente, pegando aqui o que a gente falou sobre o livro hoje, sobre um momento em que a gente pausa com uma intenção de estar com a gente mesmo, de olhar para dentro, de se reconectar. E às vezes pode ser que nessa pausa aquele momento não seja, ao nosso julgamento, agradável, não seja o resultado, não seja uma sensação boa, né? E tá tudo bem, porque o objetivo em si é a autoobservação, Uhum. é estar presente para o que é. O poder do agora fala exatamente isso, né? Estar presente para o que está acontecendo. E sem me prolongar, mas é que os assuntos eles vão se alinhavando de uma forma interessante, muitas vezes é negando o presente, negando a realidade como ela é que a gente muitas vezes busca fugas, busca formas para não enxergar quem somos, não enxergar a realidade tal como ela se apresenta. E nesse movimento de fuga só pode acontecer uma coisa: o distanciamento de quem nós somos. Então, eu queria muito deixar essa mensagem para vocês, de que olharem para a prática de meditação de vocês, vocês que já praticam, estão começando, com esse propósito, o propósito de entrar em contato com o que é, com quem eu sou, né, e estar presente para aquilo que surgir, né, pode ser uma sensação boa ou às vezes não, né, eu queria muito deixar esse comentário, né, Paula, a gente reforça até isso muito nos cursos, porque às vezes há uma expectativa, né, na prática. É, eu ia falar dessa questão da expectativa, né, Pri? Porque assim, é natural que tudo que a gente vai fazer, que é novo, gere uma certa expectativa. E como tem muita informação sobre a meditação, e às vezes até informações controversas, é assim,
a meditação traz benefícios, isso é fato. Mas a gente não pode buscar a meditação só com esse fim, né? A meditação precisa ser uma predisposição nossa de estar conosco, de olhar para a gente, de se perceber, de saber o que está acontecendo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então, assim, é isso que você disse. Tem muitos momentos que vai ser um bem-estar, que vai provocar tranquilidade, mas também podem acontecer momentos de instabilidade, de irritabilidade, de uma mente muito agitada. Essa semana, eu tive uma pessoa que perguntou, eu vi uma pergunta num dos grupos, da pessoa falar, quando eu iniciei a prática, parece que estava tudo bem, era sempre boa a minha prática, né? Eu sempre sentia um bem-estar. De uns tempos para cá, eu tenho tido muitos pensamentos negativos durante a minha prática. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então é assim, primeiro ponto, não existe uma coisa errada na meditação. Quando a gente se predispõe a sentar e observar, não tem certo e errado. É simplesmente sentar e observar. Quem está pensando se é certo e errado é essa mente que a gente precisa deixar um pouco de lado, né? Que ela é necessária na nossa vida em alguns momentos, mas essa mente julgadora na meditação, ela não pode entrar. Então, não existe certo e errado na meditação. A partir do momento que eu sentei e me predispus a olhar e a observar, eu estou meditando. Pode ser que eu tenha uma meditação mais agitada, com mais distrações, e pode ser que eu tenha uma meditação mais calma, mais serena, mais profunda. E aí são níveis de estado de consciência, que um dia pode estar mais, que a gente pode estar mais consciente, em outros a gente pode estar mais imerso nos pensamentos, né? Então, esse observar e perceber isso já é um benefício da meditação, né? Porque quando a gente nem percebe, a gente está no automático, a gente nem se dá conta que isso acontece, que a gente estava agitada, que a gente estava ansiosa, que a gente estava sentindo tristeza, que a gente ficou com raiva de alguma situação. A gente nem se dá conta disso, não é mesmo? A gente entra Isso num mesmo. estado tão automático que a gente chega no final do dia e fala: Nossa, tô exausta, tô com uma dor no corpo e eu não sei por quê. Porque as emoções foram tão oscilantes que a gente nem percebeu, a gente nem se deu conta, só que o nosso corpo sentiu. Então, quando eu percebo, eu estou com raiva nesta situação, ou estou triste por esta situação, já estou ganhando consciência, né? A gente já está ganhando consciência de perceber o que está acontecendo. O próximo passo é fazer as mudanças, que também é um processo, né? Não é. A gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente trabalha com autoconhecimento. Isso é um processo, não é do dia para a noite. O autoconhecimento, ele é para a vida, né? Hoje eu me conheço, amanhã eu sou outra pessoa e eu preciso me conhecer de novo, e depois de novo, então é um processo. É isso mesmo. E aí, estando presente, é que a gente vai percebendo essa transformação, esse processo que está acontecendo, né? Sim, E é bem isso mesmo. E dentro do que você falou, eu só queria complementar dizendo que, assim, a gente só pode lidar, a gente só pode fazer algo a respeito daquilo que a gente percebe. A gente só pode lidar com o que a gente percebe e com o que existe. Né? Esse é um dos convites do Poder do Agora. Ele fala: não tem como a gente lidar com o futuro, com situações imaginadas pela nossa mente. Já não tem como lidar com o que passou. Já não estou mais no meu campo de possibilidade de ação, né? E também, então, somando isso, né? A gente só pode lidar com as coisas no momento presente e, segundo, com as coisas que a gente percebe, o que está fora da nossa percepção, o que a gente não reconhece, não temos o que fazer a respeito. Então, isso que a Paula falou foi bem interessante
e muito legal de vocês guardarem, que é estar presente para o que surge, porque é só estando presente para as emoções, a Paula deu o exemplo da raiva, é só estando consciente de que isso é raiva, às vezes a gente não identifica. A gente não foi, muitas vezes, acostumados ao longo da vida a nomear sentimentos. Primeiro, a permitir sentimentos, depois a nomear. O que será isso mesmo que eu estou sentindo? Então, a gente costuma abafar, vai colocando coisas em cima, né? Vai colocando excesso de compromissos, como eu comentei, vai colocando saídas, né? Buscas por outras formas que a gente acha que vai suprir essa, essa espécie de confusão, né? Então, gente, eu deixo aqui esse convite para vocês, eu e a Paula, de investir em cultivar momentos com vocês mesmos, cultivar a pausa consciente, a respiração consciente, porque assim faz muita diferença. Às vezes você pode sentar, ficou lá fazendo meditação por 5 minutos, nossa, não aconteceu nada. Realmente não vai acontecer nada, mas você vai perceber coisas importantes que vai te dar aquela, como eu posso dizer, vai te abastecer de uma percepção essencial para você conduzir as suas escolhas, sua vida. Então, deixo aqui o nosso convite para você meditar, vem meditar com a gente, estamos aqui entregando isso porque a gente acredita, a gente pratica, a gente está aprendendo e a gente gosta de compartilhar, tá? Então, eu queria agradecer muito a Paula, todo mundo que veio participar aqui, a Juliana, o Aurélio, Sofia entrou aqui agora, Sofia, Jennifer. Obrigada, viu, Maria gente? Vai também estar no veio. feed. Assistem lá no feed depois, quem perdeu o começo, tá bom? E invistam em É, vocês. Decidam dedicar um tempo a cultivar essa presença, essa reconexão, porque vale a pena. Vale a pena estar presente para a nossa própria vida. obrigada, Pri. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. E eu queria encerrar lendo só mais uma frase aqui. Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Então é isso, né? A gente precisa cultivar presença e consciência. Então, nosso convite é esse. Se vocês gostaram, compartilhem o canal, venham participar com a gente. Mensalmente a gente faz esses encontros, a gente vai tentar promover outros durante a semana também e a gente vai divulgando. Gratidão por quem esteve aqui Gratidão. presente conosco, gratidão a quem vai assistir depois. Um bom final de semana para vocês. Obrigada, Pri. Fim Tchau, de semana. gente. Obrigada, Paula. Obrigada, gente, pela troca.